Boa tarde, nós somos o grupo 11, Lucas, Felipe Tânis, Felipe Pratari e Luana. Nosso grupo tem o tema de Domotics. E para começo da apresentação, permita-nos mostrar um vídeo sobre o que foi o nosso projeto final. Mas o que foi isso que a gente viu, né? Eu acho que não ficou claro para todo mundo. Então eu vou começar falando para vocês que problemas que a gente destacou. O primeiro problema foi a ideia de a gente fazer um projeto que seja prático, um projeto que a gente possa fazer e aplicar no nosso dia a dia, em nossa própria casa, e que, do ponto de vista monetário, a gente poderia criar um produto passível de ser vendido com o que a gente desenvolveu. E o que foi esse projeto? Nós queremos módulos que interagem utilizando uma rede que permite você acionar e desligar as partes elétricas de um quarto no seu momento de entrar e no seu momento de sair. Para desenvolver todo esse projeto, a gente usou o método em espiral. Diferente do modo cascata, a gente trabalha ele com crescimento em módulos. Nosso primeiro foi utilizar um sensor ultrassônico para descobrir se alguém consegue entrar e sair de um quarto. O segundo foi estabelecer ligação entre Arduinos para fazer essa comunicação. E a terceira foi estabelecer um ambiente de rede, justamente para que a gente possa tornar isso tudo sem fios, sem cabos, com menos problemas de hardware. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os desafios que a gente enfrentou durante o projeto, né? Começando a falar pelo problema de infraestrutura, que talvez a primeira coisa que você pensa quando você pensa em domotics é talvez em vários fios espalhados pela casa, e isso, no caso, a gente perderia um pouco do propósito do domotics, que é trazer facilitação e conforto para sua casa, né? E o que a gente fez visando resolver esse problema? A gente optou pela utilização de um módulo Wi-Fi para eliminar majoritariamente essa parte de fios. Só que, aí se tratando do módulo Wi-Fi, a gente consequentemente entra em outro problema, que é a utilização de um componente Wi-Fi, que é o que eu vou citar daqui a pouco, que é o ESP8266. Ele, apesar de ser um componente vendido e utilizado no mundo inteiro, ele é até vendido como de simples configuração. Na verdade, ele apresenta uma documentação bem problemática, assim, ele é bem confuso para se realizar as configurações iniciais e também não é muito trivial para se organizar o ambiente de rede, né? Então, agora eu vou falar um pouco dos componentes que a gente utilizou, né? Que é o que eu já citei, que é o ESP8266, que é o módulo Wi-Fi. O sensor ultrassônico, que é o SR04, e a gente utilizou também relés para controlar a parte elétrica mais pesada da casa, né, eletrodomésticos. Aí agora eu vou citar um pouco sobre a parte do ambiente de rede. A gente utilizou o módulo Wi-Fi de duas maneiras. A primeira como um módulo servidor, que esse servidor, no caso, ele seria o ambiente, ele significaria a generalização sim do ambiente de rede, e ele receberia o sinal diretamente dos sensores. E tem também o ESP8266, a gente usou também como módulo cliente. Esse cliente, ele seria os cômodos da casa em si, cada cômodo seria um cliente, e eles receberiam as notificações do servidor para realizar o controle dentro dos suas luzes ou dos seus aparelhos domésticos. Acho que o ponto mais interessante desse modelo que a gente usou de cliente-servidor é que ele é claramente expansível, né? Você consegue, a gente realizou para um quarto só, mas quando você tem esse sistema, você consegue generalizar para N clientes e assim realizar o controle de N cômodos da casa, né? No nosso exemplo, a gente utilizou um só. Eu tenho aqui uma imagem também que a gente está mostrando um pouco dos bastidores, né? E essa é a única parte de confiação que a gente utilizou, mas é importante destacar que a gente conseguiu eliminar totalmente a fiação entre as partes de controle. A gente só não conseguiu eliminar realmente a parte de ligação de fio de aparelhos pesados, igual a gente falou, do relé, e também os fiozinhos básicos ali de configuração do ESP8266, os Arduinos, etc. Para finalizar, eu gostaria de citar assim, que o nosso projeto a gente pode considerar que foi extremamente satisfatório e interessante fazer, porque se trata de um projeto de baixo custo, extremamente barato para você fazer na sua casa, e além disso, o fato dele apresentar hardware e código aberto, ele torna isso muito mais prático e aberto a qualquer pessoa que quiser ter acesso e implementar isso na sua casa. Obrigado!